E aí, meus amigos e minhas amigas, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição The Batman Generations, vamos fazer The Max for You, Sebos do Eagle Pictures Filmes. Lancei vídeo comemorando a cronologia da Mulher Maravilha, os 83 anos da personagem. Também lancei o vídeo dos 86 anos do Superman. E agora, Igor, é a data do ano do Batman? Não. É o Batman Day? Não. Mas eu tô fazendo esse vídeo ao mesmo tempo para fechar a Trindade Santa da DC Comics, também para trazer como um apelo para o canal na minha estante HQs do meu amigo Robson Brandões, que brada aos quatro ventos deste mundo, para que ele faça o mesmo, né? Que é um desafio que eu estou lançando para o amigo Robson, para que ele nos apresente, compartilhe conosco a sua cronologia sobre o personagem. O que acontece? Eu vou fazer isso nesse vídeo de hoje. Você que não está chegando de paraquedas, não está entendendo nada, que arrumação é essa? Eu sou Igor Fernandes, eu sou um ator de teatro, mas como você, eu também amo os quadrinhos e, lógico, eu também amo o Batman, meu parceiro. De um modo que, se você gosta desses conteúdos, se você gostou do tema deste vídeo, deixa o teu like. Esse like é a coisa mais importante para a gente chegar aí nos 1000 inscritos. E se você gostar do vídeo como um todo, do nosso canal, se inscreve. E aí, o seguinte é esse. Chega de mais delongas, aperta o Play DJ que eu vou mostrar para vocês a minha cronologia sobre o personagem Batman e como ela foi se montando e quais foram as minhas dificuldades para conseguir o que eu tenho, né? Então tudo que eu for citar da cronologia do personagem é porque eu tenho. Se alguma coisa faltou, é porque infelizmente eu não tenho. E eu vou até aproveitar o ensejo para te contar por quê. Então, simbora aviões, aperta o play, DJ, Batman. Então, meus amigos e minhas amigas, se preparem que o seguinte é esse. Vamos começar com a base. Então, com a antologia do Batman em mãos, vamos começar, claro, obviamente, pelo começo. E esse começo é justamente pelo aquilo que você está pensando. Detective Comics número 27, a primeira aparição de Batman, que nessa época tinha hífen, né? Olha só para você ver a arrumação. Tinha hífen. Tá pensando o quê, meu parceiro? E essa é a primeira aparição do Batman, que até então é considerado um vigilante. E por sua vez, por ser um vigilante, ele tem um ar um pouco mais agressivo do que a gente conhece hoje. É um Batman que, por sua vez, eu até mostro pegar aqui uma imagem. Tem a imagem dele do telhado. Cadê a imagem dele do telhado? Tá aqui. Que faz com que a gente tenha uma noção de que esse Batman bebia muito mais das revistas pulps, dos heróis como Sombra, o próprio morcego humano, não, é o morcego, se não me engano, o nome do personagem que antecede a ele. E outros personagens do gênero, Fantasma. E o Batman, embora seja essa mistura de muitos desses personagens que o antecedem, ele tem uma característica própria, que é o fato de que, enquanto esse homem vestido de morcego, ele traz uma atmosfera detetivesca fantástica e não realística. E aí confunde muita gente que defendia que o Batman é um personagem que traz um lado mais realista, quando na verdade não. E aí a sua origem é contada um pouco depois, mas digamos que aqui nós temos uma coisa que pode ser até uma incongruência, porque para alguns é a origem do Batman da Era de Prata, e para outros é sim a origem do Batman da Era de Ouro, esse Batman que surge em 39. Cara, que gafe, viu? Ainda tô, acho que, emendando com outra data. Com esse Batman que aparece em 39. Mas mesmo assim, essa origem, você lendo ela com calma, o que você vê? Você vê o Bruce Wayne perdendo os pais com o assalto do que o cara fez lá depois que eles foram assistir o Zorro.
a marca do Zorro, e ele vai crescendo, estudando, se aperfeiçoando fisicamente e tendo o encontro dele com um morcego e se transformando numa criatura da noite. Se você for traduzir ao pé da letra a expressão original em inglês, ele nem diz que vai ser um morcego e nem diz que vai ser um vigilante. Ele diz que vai ser uma criatura da noite. E aí reforça, ao meu ver, né, essa áurea de lenda urbana e essa áurea fantástica, que também tem um pezinho ali no quadrinho de terror. Porque, querendo ou não, esse Batman, ele é bem mais agressivo. A leitura desse iníciozinho do Batman, do Bob Kane e do Bill Finger, tem elementos do terror, como o jump scare. Né? Não sei se você sabe, no cinema, essa expressão. Você sabe sim, é porque todo mundo fala, né? Mas para quem não sabe, né? O jump scare é um elemento do cinema de terror, onde você toma o famoso susto. Tá entendendo? Aquele salto do susto. Quando aparece do nada a cara da menina do Exorcista, naqueles vídeos das antigas, né? Você já assistiu o vídeo do carro, né? O carro passando, vai passando. Aí quando você vai dobrar a curva, aparece a menina do Exorcista, né? Eu acho que você tomou um susto só com a minha cara, não tomou? Eu acho que você tomou. Enfim. Então, aí o que acontece? eu tô bem mais à vontade com esse vídeo, porque eu tô falando do meu personagem favorito, tá? Então, vocês relevem se eu estiver brincando demais. Então você tem aí, um pouco depois, você tem o surgimento do Batman, aliás, o surgimento do Robin. O Robin, que é o que nós conhecemos mais, que é o Robin de Grayson. O Robin de Grayson é um Robin que, assim, além de ser o nosso favorito, ele é o que talvez atravessou mais o tempo quando o assunto é ter vivido a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze, ter participado da série de 1966, inclusive até essa réplica que é um presentaço do amigo Robson Brandão, que eu estou desafiando neste vídeo, é do Burt, Burt Ward, não esqueci a pronúncia, alguém por favor coloque nos comentários o nome dele bem direitinho, e o Burt, enfim, o Robin da série, que é esse daqui, ele é o Dick Grayson. Para você ver a relevância desse Robin, que durou muito tempo. Mas acaba que a gente ainda vai avançar para esses outros Robins, e inclusive o Robin que marcou a minha geração. Pois bem, na própria antologia e avançando no tempo, você tem a introdução do Alfred, que inclusive surge bem gordinho, mas que por sua vez emagrece, e tem algumas explicações sobre por que ele emagrece, e eu vou deixar inclusive pro amigo Robson. Vou me permitir fazer isso, né? Eu não vou bancar o sabichão não, porque eu sei que o amigo Robson tem essa informação assim, ó. Fupo! E aí, vamos lá. A gente pode depois pensar em que, Igor? Qual é o momento, assim, dessa fase em que tem uma relevância muito grande? A gente vai transitando entre a Era de Prata, entre a Era de Ouro e a Era de Prata, a gente vai vendo que as histórias do Batman vão ganhando um outro teor. Tanto por conta do Comics Code Authority, que faz com que muitas das histórias do Batman vão ficando mais suaves, dele não usar arma, dele não matar, porque ele mata. Na Era de Ouro, ele, assim, se for explícito ou não, ele mata. Mas tem cenas dele matando explicitamente, tem cenas dele deixando o cara pra morrer. É o Batman do Batman Begins do Nolan. Né? Se ele, ele mesmo não atirar do cara, ele diz assim, eu não sou obrigado a salvar você, então você que lute. De um modo que com a Era de Prata chegando, ou melhor, com essa era do Comics Code chegando e com diversas censuras e o próprio gênero de terror sendo perseguido, perdão, o Batman ganha um ar mais suave e até o próprio visual dele fica mais clean. Tanto é que o Batman do Adam West da série de 66 é inspirado nessa versão da Era de Prata. Você diz, a série de 66 estragou o meu Batman. Não estragou não, incrédulo. Se você pensar, se duvidar, o Batman de 66, ele é extremamente fiel enquanto produções de séries e outras coisas que antecederam. Porque realmente é muito legal, assim. Mas enfim, a série é um outro assunto para um outro vídeo.
E aí você tem uma história marcante, que é logo a primeira, que é quando o Batman e o Superman descobrem a identidade um do outro, estão num cruzeiro, no mesmo quarto, e descobrem a marmota. Assim, é Era de Prata, meus amigos. Inclusive eu falo mais desse período em um vídeo aqui do canal, só para essa belezinha que tá aqui na minha mão, tá? Então vamos lá. Vamos avançando aqui no jogo do bicho. Em 67, surge uma heroína que eu gosto muito, que é a Batgirl Bárbara Gordon, que até então era uma bibliotecária, mas que tinha ali uma pegada, digamos assim, bem investigativa. A gata era da investigation. A gata gostava de bancar detetive, porque, enfim, a gata é filha de quem? A gata é filha, né? Ou melhor, a Batgirl é filha do Gordon. Até deixar ela aqui assim, será que eu consigo? Peraí. Ai não, a bichinha fica embaçada. Troca. Pois bem, a Batgirl, ela, por sua vez, ela é a filha do Gordon. Claro que nesse percurso todo, tanto enquanto Era de Prata, Era de Ouro e Era de Prata, você vai conhecendo os grandes vilões. Como, por exemplo, a primeira aparição do Coringa e também, logicamente, né, a origem de personagens como o Charada, como o Pinguim e também como a Mulher Gato, Selina Kyle, que por sua vez tinha um visual bem mais diferentão. Então assim, a cronologia do Batman, tanto Era de Ouro e Era de Prata, elas se confundem enquanto esse Batman que aparentemente é o mesmo Batman, porém, quando houve a divisão entre Terra 1 e Terra 2, deu-se a entender que o Batman da Era de Bronze era um Batman. E o Batman da Era de Ouro e Prata era outro Batman. E aí partiu-se de entender que existiam dois Batmans e cada um na sua terra. O da Terra 2 era o Batman que surgiu em 38 e, por sua vez, em algum momento da história, esse Batman da Era de Ouro, Ouro-Prata, ele vem a ter um fim para sua história, mas aí eu chego lá depois. E o Batman da Era de Bronze é um Batman que acaba sendo reformulado. E no meio dessa reformulação, em 77, peraí, deixa eu só averiguar aqui se a data, tô aqui, pegar aqui a minha pauta, né, que eu agora eu só uso pauta, que eu não sou besta, né? Pronto, perdão, deixa eu reformular aqui de novo, que eu não essa coisa de falar de Batman dá uma cadeia, porque o pessoal, amigo, se você não falar bem de Batman, você se lasca. E eu não estou fazendo esforço muito grande que eu gosto do personagem, mas vamos lá. Nos anos 70, você tem uma grande dupla que está ali meio que para revitalizar a imagem que a gente conhecia do Batman. Esse Batman era de prata, mais clean, mais bonitinho, mais que batalhava só com alienígena e etc e tal. Que é a dupla Dennis O'Neil e Neil Adams, que fazem uma fase onde o Batman ganha um teor mais sério, mais sombrio e bem mais conhecido, e que, diga-se de passagem, inspirou todas as próximas fases que viriam, inclusive muito do que é visto do Batman atualmente, e que foi publicado aqui no Brasil, nessa edição aqui, número 1 da primeira série do Batman, pela editora Abril. Claro que a Panini ia perder a chance de publicar em 5 edições em Lendas do Universo DC especial Neil Adams, onde o que se destaca mais, logicamente, né, em toda a fase, claro que eu gosto de tudo, mas não tem como negar que a primeira aparição do Ra's al Ghul e o primeiro confronto dele com o Batman é assim do balacobaco. E dá até para encaixar no meio dessa loucura toda a batalha do Batman com o Hulk, e que é um crossover, um dos mais favoritos que a gente possa ter. Foi publicado a primeira vez pela editora Ebal em um formatão raríssimo, e depois 2 vezes pela Abril em formatinho, e que eu faço um vídeo especial dessa história aqui no canal. E aí você tem, já no final dos anos 70, uma história muito legal, que é o Batman versus o Pistoleiro, que posteriormente vai e entra no Esquadrão Suicida, que até é interpretado pelo Will Smith inicialmente, e depois por outro ator, e por essa vai. Eu não sei, eu não assisti esse Esquadrão Suicida do James Gunn ainda não.
Ele teve algum outro ator que interpretou esse personagem ou não? Responde aí nos comentários, não me deixa no vácuo, não. Então, assim, são muitas histórias desse período. A gente tem a Crise nas Infinitas Terras, que cria esse divisor da DC Comics ali, completa nos seus 50 anos, em 1986. E o Batman, ele não tem uma participação extraordinária, infelizmente, não tem uma participação extraordinária, mas não dá pra dizer que é insignificante. Porque quando ele encontra com um Flash, que tá voltando no tempo para destruir a máquina de antimatéria do grande vilão desse arco, a meu ver, isso não pode ser chamado de insignificante. Tanto é que depois vira referência para o filme do Zack Snyder, Batman vs Superman. E aí cria toda uma teoria do que seria o universo do Snyder Cut no primeiro DCU. Mas vamos lá. E o que acontece quando a DC reformula aí? Assim, o Batman da Era de Ouro, ele vem a falecer e tem um almanaque da Ebal que foi lançado, que também é muito difícil de encontrar. Nunca nem peguei na minha mão esse almanaque. E aí você tem esse Batman, ele teve uma vida muito feliz, ele casou com a Selina Kyle, a filha deles dois, que é a Caçadora, ela sempre tá nessas histórias em que a Terra 1 e a Terra 2 se encontram, e aí ela, como o pai dela faleceu, né, ela chama o Batman da Terra 1, que é o Batman da essa era de prata, era de bronze, né, digamos assim, de tio Bruce. O Dick da Era de Ouro, ele cresce, mas ele vira uma espécie de Robin adulto, ele não se torna uma Asa Noturna. E tem uma história chamada O que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, que eu também não tenho, infelizmente, do Neil Gaiman, que meio que explica o que aconteceu, qual foi o fim da história desse Batman da Era de Bronze, esse Batman pré-crise, digamos assim, durante crise. O que aconteceu com esse Batman nesse, digamos, pós-crise. Mas também tem uma história que eu gosto muito de encaixar para a minha cronologia sobre o Batman, que é Batman Piada Mortal, que além de contar a origem do Coringa, inspirado lá na origem da primeira aparição do Capuz Vermelho, enfim, ainda se não me engano nas mãos do Bill Finger, o Alan Moore aqui cria várias referências em que esse Batman dessa história não é Batman da pós-crise, e sim o Batman da Era de Ouro. Tanto que tem uma matéria do jornal, aí são as minhas teorias da conspiração, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você direitinho. Aí tem uma matéria do jornal que mostra o Batman da capa de 1939, da revista Detective Comics. Você tem o próprio Batman olhando para uma foto onde a Bat-família é a Bat-família da Era de Prata, e dá a entender que os três Batmans, na verdade, são um só. E é muito legal, assim, porque se você for parar para pensar, eu poderia, na interpretação sobre se o Batman mata ou não mata o Coringa, e se eu quisesse, na minha imaginação, tá? Não é minha opinião definitiva, não. Mas na minha imaginação, enquanto eu vou lendo a minha cronologia e o que eu imagino para ela, de dizer que sim, ao menos o Coringa da Era Ouro, Prata e Bronze morreu. Chegou de Jim O'Connor e disse, e morreu. E aí, claro, essa história também pode se encaixar no pós-crise por conta de um elemento básico, mas vamos chegar lá. Vamos avançar agora para a era pós-crise e a reformulação do Batman com a história Batman Ano 1, de Frank Miller e Dave Mazzucchelli. Aqui a gente vai ter, de fato, um Batman totalmente novo. E esse Batman do pós-crise das Infinitas Terras, de fato, também tem uma origem praticamente a mesma dos anteriores, com o agravante de que esse Batman, de fato, não viveu nada dessas histórias anteriores que eu mencionei. E, ao mesmo tempo, vai reviver tudo isso ao longo da sua história. Então você tem, paralelo ao Batman no 1, Batman Xamã, que já mostra o quê? Como foi exatamente algumas coisas que aconteceram no treinamento do Batman enquanto ele estava fora de Gotham. Enquanto que ano 1, você vê a chegada do Gordon em Gotham City, e você vê o Batman de 25 anos, ainda sem saber muito bem como fazer as coisas com a precisão que a gente conhece do Batman, e dando aquele gancho de que vai surgir, logicamente, o Coringa, onde você pode encaixar nessa história a história Batman, o Homem que Ri, né? Batman, o Homem que Ri, verdade?
que faz uma citação, inclusive, ao filme de inspiração, ao personagem, lá dos filmes de terror, os filmes de terror que a gente chama de filme B, né? Filme classe B. E esse personagem desse filme, tem um filme completinho no YouTube, viu? O Homem que Ri. E a origem, lá do começo, é exatamente igual a essa daqui. Só que, claro, essa revista aqui é de 2008. Mas você pode encaixar tranquilamente na sua cronologia essa história. E aí, claro, né, vou encaixando outras histórias. Por exemplo, a saga do Batman, que está sendo lançada pela Panini, você pode ler ela após ler Batman 1 e Batman Xamã tranquilamente. Dentre elas, eu tenho aqui separadamente a vinda do Batman para o Brasil, que eu adoro essa história, mas que já foi republicada também na saga. Você vai ter a origem do Jason Todd, você vai ter a origem de alguns vilões recontados. Mas antes de chegar na origem do Jason Todd, querendo ou não, Batman Ano 2, que nos apresenta como o Batman vai conhecendo histórias de Gotham antes dele se tornar Batman, nesse período em que ele vai embora e volta, ele encontra personagens como o Ceifador, que era uma espécie de vigilante anterior do Batman. E como ela acontece durante todo um ano, essa é a primeira coisa que eu achei muito interessante, que aí o amigo Robson vai explicar melhor, que ele sugere que as duas histórias, Batman Ano 2 e Batman Longo Dia das Bruxas, acontecem paralelamente. E é muito legal essa vibe, porque assim, se enquanto Batman, o Longo Dia das Bruxas acontece nos feriados do ano 2 do Batman, o ano 2 é o ano 2 que acontece de forma, digamos, linear. E aí é muito legal você ler dessa forma, porque a diversão se duplica. E aí é claro que você pode ler logo em seguida. Aqui é a minha sugestão, tá? Não sei se vai ser a dele. Quando vocês for assistir a dele, ele vai dizer qual é a dele. Mas a minha, eu não teria problema nenhum de ler a liguinha, né, digamos assim. Por quê? Porque o Batman, no começo da liguinha, é impagável. A surra que ele dá, surra não, né? Mas o soco que ele dá para derrubar o Guy Gardner é maravilhoso. Sem falar nas outras vezes que ele gonga o Guy Gardner, que é divertidíssimo. E até mesmo quando ele sai e volta, é bom demais, pivete. Então assim, aí sim, digamos, você poderia de repente, para poder, né, ficar um pouco mais sério, ler Vitória Sombria, com a origem do Dick Grayson, contada nessa história, e a revista relançada agora recentemente, que é Robin Ano 1. Daí, você pode avançar sem medo de ser feliz. Deixa eu tirar aqui algumas coisas que estão aqui, que eu estou até misturando aqui algumas coisas, muito bem. E você pode colocar logo em seguida, sem medo de ser feliz, Asilo Arkham. E você ter um impacto muito interessante. Por quê? Porque em Asilo Arkham, o Batman vai até o Arkham, como o próprio nome da história já diz, para confrontar os vilões, porque eles criaram uma rebelião lá dentro do Arkham e raptaram lá uma pessoa que estava trabalhando lá dentro do negócio. Tá bom, vou contar mais não, que é para você mesmo depois você mergulhar nessa história e você ser feliz. Aí se você quiser dar uma tranquilizada, amenizar um pouco, ter uns altos e baixos, não de qualidade, mas assim, de alta tensão e menos tensão, pode encaixar aí Batman Guerra ao Crime, de Paul Dini e Alex Ross. Eu tenho essa edição, esqueci de pegar aqui agora, mas enquanto eu estou gravando, pode encaixar essa história, que ela é maravilhosa, e inclusive estou devendo compromisso, viu? Toda vida eu digo isso, mas eu tenho que criar vergonha na minha cara, né? Hashtag aí embaixo nos comentários, eu crio vergonha na cara, faço vídeo Batman Guerra ao Crime. Rapaz, o hashtag longa, né? Enfim. E aí você já pode meter bronca, se você não estiver lendo a saga do Batman, que vai começar pelo menos até onde eu estou gravando esse vídeo, né? Vai começar a nos apresentar a guerra... vai começar a nos apresentar a queda do morcego na segunda temporada da saga do Batman. Caso não, pode pegar essa aqui também, meu filho, que você pode ser feliz. Porque a queda mesmo, queda mesmo, sendo queda, com gosto de gás, queda, pense numa queda, mas pense mais não, tá aqui. Ele, quando chegar aqui, meu amigo, é queda. O que vem depois disso já é outra coisa. Mas é englobado no que é a queda
Porque a queda, para além do próprio arco em si, desse arco do confronto onde o Bane quebra as costelas e o espinhaço do Batman, é também o que acontece depois. E esse depois, com a entrada do Jean Paul Valley e toda a influência dos anos 90 e da iminência da explosão da bolha, né, da explosão da especulação da bolha dos quadrinhos no final dos anos 90, que quase entra em falência DC Comics, Marvel e tudo mais, mostra o teor da época. Então, não estranha umas coisas se você acha que, rapaz, mas Queda do Morcego não é bom. Eu já cheguei a abrir a boca para dizer que Queda do Morcego, o arco, que se diga com arco completo, é ruim e quebrei a cara, viu? Fui reler e... se você, assim, você vai ter coisa ruim? Vai ter. Mas, leia de novo. Se dê essa chance. Para depois você dizer assim, ai, cara, o Igor disse que era ruim e pronto, acabou essa conversa. Rapaz, a leitura é sua, tire as suas conclusões. É melhor do que você ficar aí na onda de YouTube, viu? Então, vamos lá. Aí eu encaixei na minha jornada. Queria muito ter encaixado Contágio, mas não encontrei, infelizmente. Muitas dessas HQs que eu estou mencionando não encontrei, porque a galera, taca na garganta. E Batman é o personagem que mais vende, seja pela DC Comics, seja pela Panini, seja pelas comic shops, seja a galera mais informal. E aí os mercenários livres, meu parceiro, eles acabam com você. Então assim, eu tô na labuta, eu quero muito essas histórias. O que eu não tô mencionando, tô na labuta, um dia terei, um dia conseguirei, e vocês serão testemunha disso. Mas enquanto não, eu engatei com o Legado do Demônio, que também merece vídeo só para esse arco. Arco esse que me empolgou muito, que é a revanche do Batman com o Bane, dentre outros momentos memoráveis. Queria agradecer aqui, aproveitando o ensejo do vídeo, agradecendo ao João Alves, da página Ex-Mentalmente, e que acompanha tanto o Instagram como também aqui o canal, que me presenteou com a primeiro número que fechou aqui a coleção. Ai, caramba, vamos lá. Avançando. Eu gostei muito de avançar na minha cronologia com o Batman entrando na nova Liga da Justiça, já com a fase do Grant Morrison. Que aqui o Batman tá muito aloprado. E o primeiro arco é o Batman dando, assim, mostrando que inteligência é o seu maior poder. Quando ele dá a volta nos marcianos, e aí, meu amigo, eu não digo mais nada. Valer a saga da Liga da Justiça, do Grant Morrison, que a Panini publicou. Pelo menos lê as duas primeiras, assim, em especial a número 2. A número 2 tem tudo isso aqui. Tudo que tá aqui nos formatinhos tem na número 2. Acho que se tiver número 2, número 3, aí pronto. Mas acho que na número 2 só já basta. Pra você dizer assim, eita, mano, o Batman tá aloprado demais, meu parceiro. O Batman tá alopradíssimo, assim, né? Aquele visual todo pretão, assim, estilo Batman do filme de 89, do Michael Keaton, que tá muito legal. E aí, assim, você me pergunta, e aí, Igor? E aí, tirar as calças com aí? Ou não? Você vai tendo, na jornada desse Batman pós-crise, ele em crise final, tendo assim, uma situação muito louca. Ele confronta o Darkseid, que por sua vez, ao vir para a Terra para conseguir, né, a antivida, ele tenta clonar peraí, deixa eu pegar aqui. Ele tenta clonar o Batman. Não é mostrado nesse encadernado todo esse trâmite, mas é quando o Batman consegue se livrar da prisão que o prendia, ele consegue matar o Darkseid com o tiro que foi da mesma bala, com a energia de acho que é de antimatéria, ou é da própria energia ômega, enfim, a bala que matou o Orion no início da saga, o Batman usa para matar o Darkseid. E aí ele atira mesmo, tá entendendo? Quando ele atira, o Darkseid fica tão que assim, o Darkseid ele morre mesmo, viu? Ele leva o tiro no meio do espinhaço dele e lascou, deu 3 peitos e acostou pra ele. Então o Darkseid com raiva, ele lança os seus raios ômega, e aí tudo indica que para o Batman foi o que aconteceu, que como vocês sabem, né? Chegou o Didi Mocó e disse, e morreu.
Só que o que acontece é que assim, ele não morreu de verdade, né? Em Retorno do Bruce Wayne, a gente descobre que na verdade o Batman foi parar na pré-história por causa dos raios ômega. Só que a gente tem nesse entremeio, a gente tem a fase do Grant Morrison começando, com o Dick Grayson assumindo o manto de Batman e o Robin sendo o Damian Wayne, que é filho do Batman com a Talia al Ghul, filha do Ra's al Ghul. Percebam que nessa trajetória eu estou focando muito no Batman, mas claro que depois do Dick Grayson nós tivemos o Jason Todd, que morre, né, no arco Morte em Família, e tivemos também Stephanie Brown, e nesse meio tempo o Batman, depois do Jason Todd, o Robin, né, depois do Jason Todd, que é o meu Robin favorito, que é o Robin que eu acompanhei quando eu era criança, que é o Tim Drake, que descobriu a identidade do Batman investigando por conta própria. Tim Drake é #fodástico. Então, assim, o Bruce Wayne volta, né, assim, e aí acontece os 952. Tem alguma coisa dos 952? Não tenho. É tudo ruim? Não é. Mas não tenho. Aí, assim, beleza. O que é que tu fez para poder continuar a tua cronologia e continuar além do Batman? Rapaz, eu mergulhei aqui no Batman preto e branco. Esse busão do Batman preto e branco. Tem várias histórias de várias épocas. E mergulhei na leitura e não quis nem saber. E, inclusive, tem uma em especial que eu gostei muito, assim, que é o encontro do Batman com o Lanterna Verde, Alan Scott. Você pergunta, ué, Igor, mas por quê que essa história te chamou mais atenção? Primeiro que o desenho é do Jorge Luiz Garcia Lopes, e segundo que o Alan Scott, as histórias dele como Lanterna Verde, que antecedem ao Hal Jordan, da Era de Prata, o Alan Scott é o Lanterna Verde da Era de Ouro. E ele, por sua vez, ele era um vigilante de Gotham City. Então, essa Gotham City da Terra 2, que ao mesmo tempo você tinha o Batman da Era de Ouro e você tinha esse Lanterna Verde. É um pouco confuso. Não confesso que eu não conheço muito sobre isso, mas achei curioso trazer isso aqui para vocês. Beleza, eu vou avançando também, claro, né, lendo histórias como Batman e Mulher Maravilha, do Renascimento. Vou lendo também alguns arcos como Batman, né, o Portões de Gotham, e avancei, porque Renascimento eu fui lendo muita coisa. Também li o Batman do Estado Futuro, o Bruce Wayne que perde tudo e fica pobre, legal, mas para mim, quando eu avanço no tempo e penso no futuro do Batman, na minha cronologia sobre o personagem, não tem como escapar que eu amo pensar que Batman, o Cavaleiro das Trevas, é de fato o caminho desse envelhecimento do personagem. Poderia, inclusive, terminar a minha história começo, meio e fim do Batman aqui no primeiro Cavaleiro das Trevas 1. E aí, assim, dessa forma, você pensa assim, então tu terminou a tua cronologia que tu cria quando tu vai ler o Batman. Não tem como, né? Porque assim, você tem o Batman ano 2 e o Batman ano 3, que desenvolve a Carrie, que é uma Robin que aparece no Cavaleiro das Trevas, que eu gostei muito. E eu gosto da ideia dela se tornar, por exemplo, de substituir o Batman e se tornar a Batwoman e ser esse futuro do Batman. Ele, em Batman Cavaleiro das Trevas 3, ele rejuvenesce, não gostei disso. Mas depois aqui, em Cavaleiro das Trevas Criança Dourada, ele se aposenta novamente, ao que dá a entender, e a Carrie assume de vez o manto de Batwoman. Gosto demais. Mas também gosto muito da cronologia proposta em gerações, onde o Batman, mesmo com várias pessoas o substituindo, ele de alguma forma ganha a vida eterna com o Poço de Lázaro e se torna imortal, tanto quanto o próprio Superman vivendo por milênios. E eu gosto muito, porque tem uma história que é a última história das primeiras 4 edições de Gerações, onde o Batman vai encontrar com o Superman no espaço, o Superman de cabelo branco e tal, e eles, assim, dá a entender que eles vão viver para sempre. Porque sim, para nós,
personagens como o Batman são para sempre. Então é isso. Essa foi a minha cronologia sobre o Batman. E eu vou perguntar o que eu não perguntei nos outros vídeos desse tema. Qual é a tua cronologia sobre o Batman? Rapaz, se tu tiver com vontade de escrever e mostrar pra mim, eu faço questão de ler, viu? Porque eu adoro ver essas cronologias que a galera propõe. E, por exemplo, o amigo Robson, inclusive, manda várias pra mim, assim, do que ele vai montando. E me estimulando também a montar também a minha. Tanto para mostrar aqui no vídeo, como também para caçar, né, as minhas próprias, as revistas que eu quero para a minha própria cronologia. Então, muito obrigado a você que aguentou esse rojãozão de meia hora. Muito obrigado mais uma vez. Eu fico muito grato, muito feliz com esse entusiasmo de vocês, meus inscritos aqui do canal, e que estão sempre engajando, assistindo esses vídeos até o final. Então fique com Deus, tenha uma ótima semana. E aí, Robson, tá desafiado. O próximo é o teu, viu? Segue aí, galera, se inscreve no canal, na minha estante HQs, para acompanhar o momento em que ele vai lançar também, de compartilhar também a sua cronologia do Batman, tá? Então, um beijo, um abraço, fique com Deus e pense no Batman.